Você sabia que uma montanha pode te deixar sem ar, mesmo que o ar esteja cheio de oxigênio? Parece loucura, né? Mas seu corpo sente como se estivesse faltando ar, e eu vou te explicar o porquê. Esse vídeo é sobre os efeitos da altitude no seu corpo, como até atletas usam isso para melhorar o seu desempenho. Já deixa o seu like, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo que eu preparei com bastante carinho, e se inscreve no canal para você continuar aprendendo sobre a ciência do corpo. Aqui na Shapeverso, descomplicamos a ciência do seu corpo para você alcançar seu melhor desempenho. A ventilação pulmonar é o ato de respirar. Pode ser descrito como o movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões. Todos nós precisamos de oxigênio que está presente no ar atmosférico para gerarmos energia dentro de nossas células, como foi explicado no vídeo sobre respiração, que eu vou deixar aqui no card para você conferir. O volume corrente é a quantidade de ar que normalmente entra nos nossos pulmões durante a respiração tranquila, que é de cerca de 500 mililitros, ou seja, 500 ml. A capacidade pulmonar total é de cerca de 6 litros para homens e cerca de 4 litros e 200 para mulheres. O ar que a gente respira não é só oxigênio. O ar atmosférico é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. A cada respiração, cerca de 500 ml de ar, você só puxa cerca de 100 ml de oxigênio. O nitrogênio, apesar de ser o gás mais abundante na nossa atmosfera, ele não é usado ativamente na respiração humana. Ele é inalado e exalado sem ser processado pelo corpo, atuando principalmente como um gás inerte que ajuda a manter a pressão parcial dos pulmões. O oxigênio, como eu mostrei no vídeo da respiração que está adicionado aqui no card, ele é essencial para a produção de energia no corpo. Dentro das nossas células, as nossas mitocôndrias com oxigênio são capazes de gerar entre 26 a 28 ATP, ou seja, as moléculas de energia do nosso corpo. De forma curiosa, quando há excesso de oxigênio no nosso corpo, ocorre a intoxicação por oxigênio, ou hiperóxia, podendo ser causada por exposições prolongadas a altas concentrações de oxigênio. Em um gás, a pressão é uma força criada pelo movimento de moléculas confinadas. Por exemplo, um certo número de moléculas de gás confinadas em um recipiente de 2 litros tem mais espaço para se movimentar do que a mesma quantidade de moléculas de gás dentro de um recipiente de apenas 1 litro. Em extintores de incêndio ou latas de desodorante em spray, o gás é colocado lá dentro em altíssimas pressões, muito volume em um espaço bem pequeno. Já falando agora sobre pressão atmosférica, ela se dá pela quantidade de ar acima de você. Sim, o ar pesa e pesa muito, mas como nós sentimos essa pressão desde que nascemos, nossos corpos são adaptados e nós nem sentimos. Mas ela tá lá. Um exemplo bem curioso para adaptação de diferentes tipos de pressão são bichos do mar profundo, que além de terem de suportar a pressão atmosférica, eles também suportam a pressão da água, que é muito mais pesada e densa do que o ar. A cada 10 metros de profundidade dentro da água, aumenta 1 atm, ou seja, aumenta a pressão de uma atmosfera a cada 10 metros dentro da água. Quando esses peixes que são adaptados a aguentarem grande peso são levados até a superfície, normalmente por conta de caça ou algo assim, o corpo deles entra em colapso, porque tem muito menos peso sobre eles ali. Esse é o blobfish, e ele é um dos principais exemplos disso. Ele na profundeza, e esse aqui é ele na superfície. Mas a coluna de ar, que a gente chama, ela é maior no nível do mar, porque a distância que tem entre o nível do mar e o limite da atmosfera, que é até onde o ar consegue subir, é maior. E por ter tanto ar e ficar tão pesado nessa coluna de ar, as moléculas de ar no nível do mar ficam cada vez mais concentradas. Elas ficam amassadas pelo próprio peso e a gente consegue ter acesso a mais oxigênio, exatamente como dentro da lata de desodorante. Agora, quando nós subimos montanhas ou viajamos de avião, a coluna de ar em cima da gente ela é muito menor. Consequentemente, o peso do ar é mais leve e as moléculas de oxigênio ficam mais distantes uma das outras, ficam mais espaçadas. Embora a concentração de oxigênio não mude independente da altitude, em uma pressão atmosférica menor, teremos menos moléculas de oxigênio por ar inspirado. Menos oxigênio nos pulmões em cada respiração significa menos oxigênio circulando no sangue e, consequentemente, menos energia sendo gerada dentro das células. Os problemas decorrentes da menor oferta de oxigênio no sangue não se limitam apenas à menor capacidade de gerar energia, mas são associados a isso. Sintomas do mal de altitude incluem dores de cabeça, fadiga,
náusea, dificuldade para respirar e até insônia. Esses sintomas pioram quando o indivíduo passa 2 ou 3 dias numa grande altitude, tendo seu momento mais crítico entre 24 a 72 horas de exposição. Com o tempo, o corpo ele se adapta para sobreviver. Começa a produzir mais hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e com isso consegue carregar mais oxigênio por litro de sangue. Ele melhora a eficiência da respiração e começa a produzir enzimas que ajudam a aproveitar o pouco oxigênio disponível. Esse processo pode levar dias ou semanas, e nem todo mundo se adapta bem. Escaladores enfrentam os efeitos da altitude através da aclimatação gradual, hidratação adequada, alimentação e uso de medicamentos quando necessário. A aclimatação permite que o corpo se acostume com a menor oferta de oxigênio, enquanto a hidratação e a alimentação são essenciais para manter a energia e função corporal. Em alguns casos, medicamentos como acetazolamida ou dexametasona podem ser prescritos para ajudar. Em esportes coletivos como futebol, basquete, quando um time precisa se deslocar de um país que está mais perto do nível do mar para outro país que é mais alto, muitas vezes as delegações esportivas fazem de tudo para que a logística permita que o time chegue em cima da hora do jogo ou da competição. Dessa forma, eles evitam ao máximo a longa exposição, a baixa oferta de oxigênio e minimizam os possíveis sintomas. Agora, enquanto alguns atletas evitam de ir para a altitude, outros a buscam de propósito. Eles treinam em lugares altos, onde o ar já é rarefeito, forçando seus corpos a produzirem mais hemácias. Essa estratégia é muito útil, porque quando eles voltam para perto do nível do mar, eles vão ter acesso a muito mais oxigênio, só que agora com sangue turbinado, capaz de transportar muito oxigênio por litro. E isso é muito bom para esportes de resistência, como corrida, ciclismo, natação. Então, se você ouvir alguém falando sobre treinar em montanhas, não é só charme, é ciência pura. Comenta aqui se você já sentiu falta de ar, cansaço ou algum outro efeito por conta da grande altitude, ou se vocês querem também que eu comente sobre outros efeitos do ambiente no nosso corpo. Se curtiu o vídeo, segue o canal e ative o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Aqui nós falamos muito sobre fisiologia, educação física, saúde, ciência e muita curiosidade dos filmes.